Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, eu sou o professor Marcelo Dói, fisioterapeuta, massoterapeuta especialista em terapias orientais, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como melhorar, como turbinar a nossa sessão, uma nossa massagem shiatsu. E eu vou aproveitar e dar algumas dicas de postura, transições, de como a gente consegue atender melhor o nosso cliente com a massagem shiatsu na maca. Então, pessoal, antes de começar a sessão, posicionar o cliente na maca é muito importante, tá? E se ele chega para você com uma queixa de dor na região lombar, a gente pode estar colocando uma almofada aqui na região da lombar. Então eu pego aqui uma almofadinha e peço para ele levantar um pouquinho o quadril e a gente encaixa aqui uma almofada nessa região, que acaba o quê? Retificando a região lombar, da coluna lombar, e com isso ele acaba ficando mais confortável. Então isso é muito importante, porque se ele ficar com dor em determinada posição, isso pode incomodar e tensionar o cliente mais ainda. Então quando ele fica numa posição desconfortável, ele começa a se tensionar, a contrair, em defesa mesmo, né? Então isso vai fazer muita diferença. Quando ele consegue ficar relaxado, já dá uma pré-aliviada na dor, isso faz muita diferença. E outra questão é você pegar esses rolos mesmo, né, que tem com almofada, e colocar de apoio na região dos pés. Porque quando a gente também dobra aqui a região do joelho, né, dá uma fletida, você também alivia a pressão aqui na região lombar. Então, esse posicionamento deixa o seu cliente muito mais confortável, tá? E mesmo às vezes, se ele não tiver dor específica, muito intensa, significativa, você pelo menos ter esse rolo para estar fazendo aqui de apoio nos pés, alivia bastante, né, a pressão na perna, se ele tem algum encurtamento, por exemplo. Então esse posicionamento dos pés aqui, o rolinho, é interessante estar colocando em quase todos os seus clientes, tá? Ou também quando o cliente tem um pé muito grande, e aí se ele ficar deitado, né, deixando aqui a questão do pé muito reto na parte da parte de baixo, da anterior do pé, fazendo muita plantiflexão, ele pode também ficar incomodado com isso aqui com o tempo, né? Pode gerar um desconforto. Então, quando você deixa ele na posição mais anatômica, ele também acaba ficando mais confortável, tá? Outro detalhe importante na maca é que ela tem que ser baixa, né? Ela tem que ser mais baixa para que eu consiga fazer a pressão, né, sobre o cliente utilizando o meu corpo. Essa maca aqui, ela não consegue abaixar tanto, e eu estou usando ela de propósito, por quê? Porque eu vou ensinar algumas maneiras da gente conseguir subir na maca e aplicar a massagem em cima, porque muitas vezes eu vejo as pessoas subindo na maca ou fazendo algumas até imagens, postando nas redes sociais, de uma maneira um pouco não agradável, não correta. Então eu vou estar ensinando aqui como que a gente sobe, onde a gente pisa melhor em qualquer maca, tá? Inclusive foram algumas dúvidas nos vídeos anteriores também, no que a gente postou aí no YouTube, que perguntando como que eu subo na maca, será que suporta? Praticamente todas as macas, mesmo essas portáteis, elas suportam tanto o terapeuta quanto o cliente na maca. Lógico que se você for atender um cliente mais obeso, aí obeso de 150, 180 quilos, aí você tem que dar uma atenção maior, porque se você é um homem que nem que eu, peso 90 quilos, então somando os pesos dá menos de 300, que é a capacidade normal da maioria das macas, tá? Então, teoricamente, você ainda consegue atender, mas realmente você tem que ter um cuidado maior. Agora, a maioria das pessoas, né, que a gente atende, tem ali, mesmo quem é um pouquinho maior, que tem um peso maior, acaba ficando ali na casa de 120, 130 quilos para estar fazendo massagem, tá? Então a gente consegue atender na maca e subir em cima sim. Só que a maca, ela tem esses reforços na borda. Então, esse é o detalhe que a gente tem que ter. Eu vou estar
descarregando o meu peso, botando o meu pé aonde? Na borda da maca e não muito no meio, tá? Lógico, também no meio já fica o cliente, então eu não consigo fazer muito isso, tá? Então eu tenho que ficar atento em relação a isso. Então, para começar, eu posso pedir para o meu cliente colocar o braço para baixo, tá? Que aí, ó, amplia o espaço para eu ficar em cima da maca. Venho com o meu joelho, apoio e fico semi-joelhado, tá vendo? E aí eu venho aqui, ó, e consigo jogar o peso do meu corpo tranquilamente. A partir daí eu vou me deslizando o meu joelho para trás, conforme eu vou trabalhando a região da coluna no sentido do crânio para a região lombar. Então isso aqui é muito importante. Eu vejo muita gente ficando o quê? Em cima do cliente com as duas pernas. Eu acho isso muito desagradável, além da própria postura da coluna lombar da pessoa, do terapeuta, ficar extremamente desconfortável, tá? Então você tem que, lógico, tem como você estar controlando isso, mas não é a postura correta para se trabalhar com massagem. Se o seu cliente virar a cabeça e olhar você em cima dele, vai ficar uma sensação estranha, tá? Então eu não recomendo utilizar esse tipo de postura. Do lado, semi-joelhado, consigo fazer muito bem a pressão, né? Utilizando o meu corpo para fazer a pressão, ó, cotovelo esticado, tá? E só jogo o peso do meu corpo para fazer a pressão. Não preciso nem olhar o ponto que eu estou trabalhando aqui na região. Tá ok? E aí eu consigo trabalhar essa parte das costas. Além disso, eu consigo também fazer, né, quando eu preciso, em cima da maca, se eu precisar fazer mais força, uma intensidade maior, também na parte das pernas. Mas, de modo geral, como na região das pernas a sensibilidade é maior, eu não preciso estar aplicando tanta pressão, eu consigo fazer aqui do lado da maca mesmo, jogando o peso do meu corpo. E isso é bem tranquilo para a gente trabalhar, tá? Então, depois que eu tenho essa noção da postura que eu tenho que aplicar, tá? Às vezes, quando você deixa o cliente muito tempo com o braço aqui, essa dobra pode pegar muito desconfortavelmente no cliente, então depois de um tempo você pode pedir para ele colocar o braço de novo para a lateral, depois que você terminou de fazer essa região das costas. E aí, na sequência, a gente vai trabalhar aqui a região do pescoço, tá? Na região do pescoço, logicamente que a postura mais correta é eu vou abrir a minha base, né? Então abro a minha base, dobro um pouco os meus joelhos e aí eu me aproximo. Posso apoiar uma mão na cabeça e com a outra eu vou fazer a pressão, tá? Nas linhas ali do pescoço. E aqui é do mesmo jeito que a gente fez na sessão de quick massagem, que vocês viram no meu vídeo de turbine, sua sessão de quick massagem, no shiatsu vai ser a mesma coisa. Os 3 pontinhos na nuca são aqueles pontos fundamentais para aliviar dor de cabeça, dor no pescoço e dor no ombro, tá? Então tá tudo relacionado. Então, tanto os pontos na região do pescoço, quanto no ombro, quanto na escápula, vão trabalhar toda essa região do corpo. Então, para todas as queixas que estão desde dor de cabeça, dor no pescoço, dor no trapézio no ombro, dor na escápula e até dor no braço, a gente vai ter que trabalhar muito essa região, tá? Muito mesmo. Pressão, posicionei, tá? Se eu precisar fazer mais força, eu posso colocar um dedo em cima do outro, vim aqui, ó, apoiar meus dedos na cabeça e consigo fazer a pressão no ponto, tá? Naquele ponto primeiro que a gente acha o quê, ó? Atrás do lóbulo da orelha tem o ossinho do processo mastoide, pegou esse ossinho, escorregou, achou
o músculo. Hora que acaba o osso, a gente acha o músculo. Então esse é o músculo do esternocleidomastoideu, é o primeiro ponto que a gente vai estar trabalhando. Então quem tem muita tensão, desde mandíbula, né, bruxismo, quem tem dor de cabeça, quem tem dor no pescoço, esse vai ser um ponto que a gente vai trabalhar para aliviar bastante. Depois tem os outros pontos, os 3 pontos que a gente vai seguindo até a linha média do crânio na coluna vertebral, que é o ponto do meridiano da bexiga, o B10, 2 dedos lateral ao processo espinhoso. Então aqui tem o processo espinhoso da C2, 2 dedinhos é o ponto que a gente vai estar aplicando. Então o primeiro ponto aqui na região atrás, né, logo abaixo do lóbulo da orelha, terceiro ponto aqui e o segundo ponto é o ponto médio, tá? Ponto médio. Nessa região aqui saem aqueles músculos escalenos e o elevador da escápula. Então, por isso que a gente tem que trabalhar bastante esse músculo e por isso que ela tem uma relação muito significativa com toda a região do ombro. Eu posso trabalhar nessa postura, tá? E com a prática, se eu tenho um bom preparo físico, se eu cuido do meu corpo, se eu tenho um bom alongamento, eu consigo ficar em pé mesmo. Mas eu sei que tem muita gente que tem muita dificuldade, porque já tem alguma lesão, por exemplo, na região lombar e não consegue estabilizar bem o corpo. Qual que é a alternativa? Você ter um banquinho do lado para você conseguir sentar aqui e conseguir trabalhar essa região. Então, vou mostrar para vocês como que isso pode ser feito. Então, pessoal, tá vendo aqui que eu tenho uma postura? Quando eu trabalho na maca, existe essa possibilidade. É o correto? Não é o mais correto. Porém, o terapeuta também tem que se sentir confortável na hora de praticar a massagem, porque senão a própria prática se torna não prazeroso. E a gente precisa ter prazer naquilo que a gente faz. Então, se você tem ali alguma alteração na coluna, você como terapeuta já tem que se cuidar melhor, uma opção é trabalhar desse jeito. E eu gosto de trabalhar nessa postura aqui, justamente na diagonal, cobrindo toda a região do pescoço e do ombro, porque dessa maneira eu consigo trabalhar sem ter que ficar me movimentando. Já que eu já estou sentado, confortável, tá? Eu tenho que mexer o menos possível, porque senão toda hora eu vou ter que ficar deslocando o banquinho. E aí imagina o barulho que isso pode causar e o incômodo que aí sim vai ser gerado para o cliente, tá? Então essa é uma opção, lógico que é em último caso, mas é uma dica que eu dou. E aí a partir daí você consegue trabalhar, ó, usando o seu corpo também, fazendo a pressão, né? Apoia aqui uma mão na cabeça, a outra aqui, e aí, ó, eu vou trabalhando toda essa região, com uma mão, 2 mãos, toda essa região. E aí eu vou trabalhar a linha do pescoço de um lado e a linha do ombro do mesmo lado. Só depois que eu terminar de um lado, que eu vou para o outro lado e levo o meu banquinho. Se você conseguir ter um banquinho mais discreto, que esteja na altura adequada, que você consiga esticar os braços e fazer a pressão, tá ok, tá? O mais discreto possível e com a altura adequada de acordo com a sua maca, que você consiga sentar e consiga aplicar a pressão com os braços corretos, esteja na sua linha ali de trabalho e fique numa postura adequada, tá? Então isso é o mais importante. Além, lógico, do banquinho, e eu costumo trabalhar muito dessa maneira, a gente pode trabalhar também o quê? Semi-joelhado, tá? Só que tem muita gente que tem dor no joelho também, por isso que essa é uma outra opção que tem para quem não tem problema. Você pode também ter uma almofada aqui embaixo, que você vai carregando nessa região enquanto você trabalha o pescoço e o ombro. Então aí eu coloco o meu joelho em cima de uma almofada, fico semi-joelhado e eu consigo trabalhar aqui essa região aqui do pescoço também tranquilamente, tá? E numa postura que minha coluna não seja afetada e eu consigo usar ainda o peso do meu corpo. E nessa região ainda eu consigo usar o cotovelo aqui no ombro, por exemplo.
No pescoço não é uma região que a gente usa muito o cotovelo, mas aqui, ó, eu posso colocar não exatamente a ponta do cotovelo, né? Lembra? Essa região aqui do antebraço, tá? Logo acima da ponta do cotovelo, para poder estar fazendo a aplicação, ó, usando só o meu corpo. Eu pego e empurro. Então, dessa maneira, a minha postura tá super tranquila, não estou fazendo força e só estou jogando o peso do meu corpo e fazendo a pressão, sustentando por 5, 10, 15 segundos, de acordo com a necessidade do meu cliente, tá? Se eu precisar, lógico, de mais pressão, de mais intensidade, aí sim eu posso usar a ponta do cotovelo. Então essa é uma opção também, uma outra alternativa em caso de necessidade de maior intensidade de pressão, tá? Mas na maioria das pessoas a gente vai usar essa região aqui do antebraço, logo após ali a ponta do cotovelo, tá? Então, só para vocês verem, eu vou mostrar aqui do outro lado, aí eu venho para o outro lado, fico também de novo apoiado semi-joelhado e consigo trabalhar aqui toda a região do pescoço e do ombro tranquilamente. Então, é uma dica interessante. Duas opções, três opções. A mais correta, abre a base, dobra o joelho, consigo trabalhar, tá? Essa é a maneira tradicional. No Japão, a gente só ensina a trabalhar dessa maneira, tá? Porque você tem que manter a postura. Mas a gente sabe que quando tudo isso passou para o lado do Ocidente, a estrutura corporal é diferente. As queixas, as doenças dos orientais são diferentes dos ocidentais, né? A genética é diferente. Então, por isso que aqui a gente tem um pouco mais de dor lombar, outras queixas, outras alterações que às vezes impedem determinada postura no trabalho aqui, por exemplo. E ficar desagradável não é o que a gente quer. Então, você pode ficar semi-joelhado ou então utilizar do artifício de um banquinho, colocando que você consiga manter o pé reto, estabilidade, joelho e fazer a pressão. E mesmo no banquinho, ó, eu consigo fazer ainda com o cotovelo, tá? Consigo ainda utilizar o cotovelo dessa maneira, numa posição, né, confortável para minha coluna, tá? Economizando aqui as mãos e tudo mais. Então, essa é uma opção para a gente trabalhar essa região do pescoço e do ombro na nossa sessão de chiatos. E eu sei que isso aqui é uma questão que muita gente tem dúvida, então eu espero que ajudem. Qualquer coisa, ainda mandem lá nos comentários, tá? Se vocês ainda não entenderam alguma posição, alguma variação, ou se a sua queixa ainda é diferente e eu não consegui te ajudar completamente como trabalhar melhor essa região com a massagem dos chiatos aplicada na maca. E aí a gente vai para a próxima região agora, que é a região escapular. Então agora, continuando a nossa sequência, a gente trabalhou as costas, pescoço, ombro, região da escápula, tá? Na região da escápula, é aquela coisa básica, a gente tem que ter a palpação, sentir, tá, a coluna vertebral, os processos espinhosos, e sentir o osso da borda da escápula, da borda medial. Se eu não consigo achar a borda medial, aquela dica básica, colocando o braço aqui para trás, eu consigo levantar esse osso da escápula e aí basicamente, ó, eu já consigo sentir, né? E até percebo que nesse meu cliente aqui, ó, a escápula é bem soltinha, tá vendo? Eu não preciso ficar lá me dedicando tanto tempo para fazer, porque ó, já meu dedo ele vai lá para baixo da escápula, do osso da escápula. Então significa que essa musculatura não está tensa, não está segurando, fixando a escápula e permite os movimentos do ombro. Porque esse é o lance. Às vezes a gente sabe, eu preciso mobilizar a escápula, eu preciso soltar a escápula. Mas por que eu preciso soltar a escápula? Porque se essa região está presa, se essa região está tensa, está contraída, a escápula fica presa no ombro e não consegue se mexer, isso dificulta os movimentos do braço. E quanto mais preso fica, mais difícil fica o movimento, tá? É proporcional. Quanto mais preso, menor aqui, mais dificuldade de realizar o movimento. Mais compensação com o outro lado eu vou realizar. Eu começo a ficar torto,
na hora de fazer um movimento de pegar alguma coisa com o braço, por exemplo. E aí vai tensionando toda a região do nosso cliente. Por isso que a gente sempre tem que trabalhar o cliente como um todo. Porque uma dor, uma alteração, um desequilíbrio gera compensações. Sempre gera compensações, tá? Então, trabalhei aqui, soltei a escápula, tranquilo. Ponto-chave na escápula, lembra lá, músculos que estabilizam o ombro. Parte do romboide, eles se fixam ali na coluna vertebral, no processo espinhoso e embaixo da escápula, tá? Então, essa região aqui tem que soltar bem. Parte lateral da escápula, redondos maior, redondo menor. Tem que trabalhar bastante essa musculatura, soltar com as duas mãos, com uma mão, tanto faz. Mas tem que fazer a dígito pressão aqui, pressionar, sustentar 5, 10, 15 segundos para soltar. Principalmente se a queixa for ombro e pescoço. E supra-espinhoso, supra e infra-espinhoso, né? Então, supra aqui na região aqui da linha do ombro e o infra, que é, ó, achou o ossinho também da escápula, logo abaixo, infra-espinhoso. Também tem que pressionar esse ponto. Esse ponto em específico, ele acumula muita dor da região do pescoço. Então, a gente solta bastante isso aqui. Dor referida na região do pescoço, tem que soltar esse ponto aqui do infraespinhoso, tá? Que é aquele ponto que a gente chama que fica no meio da escápula. Trabalhou todo um lado, vai para outra região e trabalha do mesmo jeito. Tem que trabalhar os dois lados. Depois a gente vem ali para a região da lombar e trabalhar as pernas, tá? Então, na região lombar, né, aquilo que eu falei assim, cotovelo, postura, vamos ver aqui. Como que eu posso aplicar o meu cotovelo para fazer essa sessão? Ó, não aponta, eu não preciso fazer muito forte. Então, achei o osso. Uma dica para quem está começando. Você vai colocar o seu dedo indicador em cima do osso da coluna. Aqui do lado, então, vai ficar exposto o quê? O músculo, tá? Paravertebral. Mais específico aqui da região lombar, né? Torácica mais baixa e lombar. Pego aqui meu antebraço e coloco do lado, entendeu? E o que isso me ajuda? Esse dedo indicador serve de guia para eu não escapar para cima do osso, porque se eu escapar o meu cotovelo utilizando o peso do meu corpo, vai gerar uma dor absurda no seu cliente. E ele não volta mais. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que controlar essa margem de erro. E aí eu coloco meu dedo guia, venho com o meu cotovelo, ó, e só jogo o peso do corpo. Quando eu jogo o peso do corpo, o que eu posso fazer? Eu ainda inclino para fora, para garantir que eu não vou escorregar para cima do osso com o cotovelo. Então eu vou fazer o movimento que meu corpo vai para frente e meu braço vai para o lado contrário, ó. Tá vendo? Esse movimento, ó. E aí eu garanto que se eu escorregar, eu vou escorregar para fora. É ruim? Lógico que é ruim escorregar. Mas é melhor eu escorregar para fora do que eu escorregar para cima do osso e machucar o meu cliente, tá? Então, com o tempo, vocês vão ter essa habilidade, ó, de fazer sem o guia. Mas no começo, essa dica é bem legal. Coloca o dedo, faz o encaixe aqui, ó, e aí você coloca o cotovelo. E aí você consegue fazer a pressão. No começo, eu recomendo de um lado, quer fazer o outro lado? Vai para o outro lado da maca. Mantenha a mão no cliente, vem para o outro lado, faz a postura, coloca o guia e cotovelo e o movimento. Isso facilita muito o trabalho, tá? Com o tempo, tem a prática, consegue fazer do outro lado, no mesmo lado da maca, tá? E na nossa sequência, a gente sempre vai fazer de um lado, depois vai passar para o outro lado. Então, não preciso fazer dos dois lados ao mesmo tempo. Mas se, caso a gente tenha ali uma queixa mais específica que eu queira trabalhar, não tem esse problema.
Seguindo depois para a região do glúteo, porque na região do glúteo também tem os pontos gatilhos que irradiam dor para a região lombar. Então, quando você tem aquela dor lombar que é específica aqui na região, que não vai para a perna, que não é característica ali do nervo ciático, tá? Você vai trabalhar bastante glúteo, lateral de coxa e quadrado lombar. Esses são os pontos chaves que a gente precisa trabalhar para aliviar essa região. Isso quando o cliente está de barriga para baixo. Quando a gente virar de barriga para cima, tem outros pontinhos que a gente trabalha também, tá? Mas esses pontos básicos a gente precisa trabalhar aqui. Seguindo então para a região do glúteo, lembra que são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como eu sou um terapeuta masculino, homem, e eu atendo homens e mulheres, né, principalmente, né, mulheres, eu trabalho essa região com o quê? Com o cotovelo. Né? Por quê? Porque a gente demonstra mais profissionalismo, garante que o cliente vai se sentir mais confortável. Porque no Brasil a gente sabe que a massagem é muito, né, deteriorada, tem vários preconceitos, várias relações com outras queixas, como por exemplo do assédio, e aí se eu trabalho com a minha mão, né, às vezes pode passar uma impressão equivocada. E aí ainda mais, principalmente se esse cliente é a primeira vez. Lógico que quando o cliente já é um cliente frequente, ele já te conhece, já confia, então é mais tranquilo. Mas eu, particularmente em mulheres, quase sempre, com exceção que eu tenho que trabalhar muito firme ali o piriforme, que é um músculo mais profundo, eu praticamente sempre vou trabalhar essa região com os cotovelos, tá? Com o cotovelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos aqui na região do glúteo, tudo bem? Nessa região aqui que é mais lateral, não chega a ser bem ali na lateral da coxa, eu preciso fazer uma inclinação. E aí, para não ficar empurrando muito assim ó, o cliente, o que eu tenho que fazer? Uma pressão mais inclinada para o centro ali do umbigo dele, sabe? Que aí eu consigo deslocar o menos possível o cliente e mesmo assim realizar uma intensidade de pressão adequada. Então isso também é muito importante, o sentido de pressão que você aplica, porque de acordo com a base do shiatsu, ela tem que ser o quê? Profunda e perpendicular. Então ela tem que ser perpendicular. Se o glúteo é arredondado, eu tenho que obedecer esse princípio da perpendicularidade da pressão do ponto. É igual ali quando eu faço no crânio, na cabeça, eu tenho que seguir, né, esse princípio da perpendicularidade da pressão, tá bom? Depois, para trabalhar a região lateral da coxa, é muito tranquilo, né? Eu posso botar um pé na frente na outra, venho aqui com as duas mãos, cuidado com os meus dedos na região glútea, sempre abrindo, ó. E aqui também tem o osso do quadril, né? A gente pula o osso do quadril. A gente tem o osso do quadril da parte da crista ilíaca superior e tem o osso do quadril, tá? Da tuberosidade isquiática. Então, eu vou ter essa parte que eu tenho o tensor da fascia lata, o músculo que eu vou ter que trabalhar, e eu pulo o osso porque eu não pressiono em cima de osso. Tá? Não pressiono em cima de osso. Então eu pulo essa região e venho e continuo trabalhando a lateral da perna, da coxa, aqui com o polegar. De modo geral, depois, na região posterior da coxa, a gente vai trabalhar com o arco. Eu posso trabalhar, né, com um dedo sobre o outro, né, sem problema nenhum. Tomar cuidado também aqui, ó, a mão entre as pernas. Então, o dedo para fora ou para baixo, né, na primeira. Depois eu já consigo trabalhar com a perna, com a mão mais correta aqui no meio entre as pernas, sem problema nenhum. E vou fazendo a pressão, só descarregando o peso do meu corpo, tá? E aí aqui, ó, eventualmente, se você está atendendo uma pessoa muito forte, que quer nessa região, cotovelo, ó. Só jogar o peso também, tá? E aí, opção, antebraço, para uma intensidade intensa, mas
tranquila, suportável. E quando você precisa fazer um pouco mais forte, né? Até meu cliente aqui, ó, sentiu, né? Deu aquela contraída, você usa a ponta do cotovelo, tá? Mas lembrando, quase ninguém gosta de sentir dor. Só aqueles, né, clientes mais japoneses, orientais, mesmo chineses antigos, que vão gostar. A maioria dos clientes, eles não gostam de sentir dor e a gente tem que obedecer essa regra, tá? Porque senão o cliente não volta a fazer a massagem com você. Só se ele estiver muito ruim mesmo. Então, controlar a intensidade de pressão é fundamental. E aí depois na parte da região da perna é tudo mais tranquilo. E na maca, essa parte até fica até mais fácil, porque eu consigo fazer, ó, toda a mobilização da perna, né, do joelho e até fazer o alongamento da região da coxa anterior. Que isso daqui também muita gente não faz e é muito importante para quem tem dor lombar. Porque muitas vezes o quadril acaba, né, rodando para frente e aumentando ainda mais a curvatura lombar. Então, quando eu consigo fazer bem esse alongamento aqui da região da coxa anterior, ó, o calcanhar tem que chegar ali no glúteo. E se não chega, se chega só até aqui, por exemplo, nesses clientes eu estabilizei aqui o quadril, fiz, ó, chegou só até aqui, aí eu tenho que pelo menos contar até 30 segundos e fazer umas 2, 3 vezes esse alongamento. Eu já tenho que recalcular toda a minha sequência, parar aqui, ó, e ó, 1, 2, 3, 4, 5, 30 segundos. Solto, relaxo, volto. 3 vezes no mínimo. Por quê? Porque isso vai fazer diferença no final da sessão, já logo no começo, de imediato. Lógico que não vai ser duradouro, porque ele precisa manter essa prática do alongamento. O alongamento é uma coisa chatíssima, a gente tem que fazer todos os dias para ele dar efeito. E se você fica um período, breve que seja, sem fazer, você perde todo ele. Então, é uma coisa que tem que entrar na nossa rotina, é um hábito que a gente tem que criar, principalmente quem tem dor. Lógico que é muito difícil você convencer uma pessoa que ele tem que se alongar se ele não tem alguma queixa. Mas quando ele tem uma queixa, o seu cliente, você consegue convencê-lo de estar fazendo isso com mais frequência. E lembrando que ele vai ter que fazer isso, por exemplo, vai ser 3 minutos por dia. Tá? Se ele não tem esse hábito e vai ser difícil todo dia, fala para ele começar 3 vezes por semana. Mas essa orientação tem que ser passada para o cliente. É fundamental, vai fazer muita diferença, tá? E ele vai sentir um alívio ali com o tempo. E pode falar para ele que se ele não fizer o alongamento todo dia, ele vai acabar tendo que fazer uma sessão com você toda semana. O que ele prefere, né? Eliminar de maneira mais duradoura a dor, ou ele prefere ficar fazendo a massagem toda semana. Lógico que tem alguns clientes que não vão conseguir fazer essa prática e aí não é você que tem que interferir e decidir, você já avisou, você já orientou, mas ele também, com isso, já teve a consciência, você já ensinou ele que se ele quiser aliviar então, já que ele não consegue fazer a parte dele, que ele precisa mais ainda de você. Olha que legal, entendeu? Então, esses comentários, essas orientações, quando estão corretas, então tem que prestar atenção, que ele realmente está precisando dessa orientação do alongamento, e você consegue mostrar isso para ele e ele realmente percebe essa necessidade, faz a diferença e aí você conquista e fideliza o seu cliente, tá? Vai fazer muita diferença. Bom, terminamos então a sequência na região das costas. Vocês viram que em relação à postura, eu posso acrescentar assim, se eu precisar subir aqui na maca, como que eu posso fazer? Vai ser a mesma coisa, ó. Eu subo primeiro um joelho, apoio na região lombar, tá? Posso apoiar aqui na região da perna se eu tiver equilíbrio suficiente para subir sem descarregar muito peso, mas se não, ó, lá na maca do outro lado, para fazer o apoio, subi, apoiei o pé semi-joelhado. E aí daqui eu vou trabalhando
toda a região que eu preciso. Isso se eu precisar subir na maca para fazer a região da perna. De modo geral, a gente não precisa. Aqui na região das costas é o que mais pega para a gente trabalhar, tá? Então agora a gente vai apresentar para vocês algumas dicas para trabalhar a região anterior do corpo. Então, dando sequência na nossa prática, na nossa sessão de shiatsu, vamos trabalhar agora com o cliente de barriga para cima e a gente começa a trabalhar os braços. O que a gente tem que ter bem claro, e que muita gente não tem, é que região anterior, músculo do bíceps, antebraço anterior, flexores de punho e dedos, tá? Parte posterior, né, antebraço posterior, extensores de punho, mão e dedos, tá? E na parte posterior do braço, músculo do tríceps, de comando, assim, do principal, né, músculo do tríceps, tá? Então, primeiro a gente vai trabalhar a região anterior e eu tenho que deixar essa região de frente para mim. A pessoa fala lá, eu estou ensinando os meus alunos na aula, eu falo região anterior do braço, antebraço. Ele está lá virado com o braço e querendo fazer a região anterior, tá? Trabalhando toda a região posterior. Tem que posicionar adequadamente, isso é importante. Então, trabalhei a região anterior, trabalhei a região do antebraço, fiz ali o alongamento da mão. Lembra na nossa sessão de Quick, a gente falou, é importantíssimo, quase ninguém trabalha esse alongamento da palma da mão, faz muita diferença, né, na sensação de alívio, de tensão. A gente hoje em dia digitando celular, fazendo, né, o grip, assim, fechando os punhos, então isso aqui alivia muito, né, essa tensão da mão, tá? Faz muita diferença, faz a massagem e também aqui, mesma coisa, ó, quem não viu o vídeo da Quick Massage pode ver lá, tem aí nos meus vídeos, tá? A gente vai fazer aquela pressão e o estralinho. Eu vou fazer a tração, tá? E depois eu vou fazer aquele estalido que vai fazer a diferença, o deslocamento do meu dedo com o dedo do cliente aqui, tá? E também depois o barulho que sai dos meus dois dedos pressionando um contra o outro aqui. Mas quando eu faço a tração, a própria articulação também pode estralar. E aí não tem problema nenhum. Vai gerar um alívio de pressão também do mesmo jeito, tá? Feito isso, como que eu fico em relação à minha... Dito isso, desculpa, como que fica a minha postura nessa região? Também, ó, abro a minha base, né? Pé na frente, outro atrás, ó. Eu consigo fazer o deslocamento. E aí eu venho aqui, ó, só usando o peso do meu corpo, tá vendo? Que eu gosto de usar o arco da mão, não o polegar em si, nessa região que eu trabalho já toda a extensão do braço da pessoa. Quando o braço é muito fino, a pessoa é muito magrinha, aí às vezes eu tenho que ficar um pouquinho menos, né, com o arco e vou mais para a região aqui do meu polegar. Mas nunca muito pontiagudo, porque nessa região eu não preciso fazer uma intensidade muito grande, tá? Realmente só com um arco suave e o peso do meu corpo, e ainda controlado, porque eu não descarrego todo o peso do meu corpo, já é o suficiente para realizar a pressão, tá? Caso você tenha aquela queixa de dor lombar e tudo mais, eventualmente você pode usar um banquinho aqui também. Mas, de modo geral, não é necessário. Porque se eu consigo também, de repente, assim, se eu sou um pouco mais alto, às vezes tem essa necessidade. E você não consegue levantar muito a maca, então você pode vir a ter que sentar. Mas isso vai depender da sua altura. Então, para aquelas pessoas que são muito altas, aqueles terapeutas que são muito altos, às vezes eles precisam adaptar um pouquinho mais, tá? Então, se você é alto, inclusive, e tem alguma dificuldade específica, pode me mandar mensagem que, de repente, a gente consegue ajudar melhor de uma maneira mais específica, de acordo com a sua maior dificuldade. Então, manda lá nos comentários a sua dificuldade, que eu vou estar respondendo para te ajudar também de maneira mais específica, de acordo com a sua necessidade, tá?
Mas eu consigo aqui, ó, usar o peso do meu corpo, mesmo se eu for mais baixinho e eu usar as duas pernas juntas, se eu não tiver que abrir a base, ó, e só jogando o corpo também. E essa é uma outra possibilidade, se eu sou mais baixinho, tá? Eu junto as minhas pernas, porque aí eu consigo ficar mais alto, porque se eu abro a base, eu diminuo. Se eu junto, eu consigo ficar maior. E aí eu consigo só jogar o peso do meu corpo em cima dessa região, tá? E atentando, por que eu falei o que é anterior e o que é posterior? Porque muitas vezes, quando eu ensino lá na minha sequência a trabalhar a musculatura do tríceps, as pessoas trabalham na lateral do braço. Então você tem que ir lá atrás, e aqui eu agacho até, e aí aqui ó, eu trabalho essa musculatura do tríceps até a região ali do deltoide. Então, tenho que virar o braço e tenho que vir lá embaixo, porque não é aqui, nessa região aqui, porque aqui é a região lateral do braço. O músculo do tríceps vai estar lá na região posterior do braço. E além disso, de lado, em pé, super prático na maca para fazer as mobilizações. Ó, punho, cotovelo e ombro junto. Então, se a pessoa tem queixa lá da escápula, aqui também é muito legal a mobilização, ó, do braço. Eu consigo fazer uma tração, eu sustento um tempo e já alivio a pressão na glenohumeral, na articulação do ombro, tá? Então eu consigo fazer todo esse alívio aqui e posso até fazer um movimento circular, né? Então eu faço essa tração, essa mobilização na articulação do ombro, alivia bastante a tensão lá também. Posso jogar para trás, cuidado quando a pessoa tem pinçamento no ombro, bursite, tem que tomar cuidado porque ele pode sentir mais dor. Então aí a gente vai levando só até onde ele consegue ir mesmo e faz um alongamento peitoral. E aí a gente faz uma tração aqui também na região do ombro. Essa tração aqui também é bem interessante e a gente consegue fazer, né, bem efetiva mesmo, decoaptando toda a articulação do ombro. E aí eu volto, relaxo. Uma dica que eu não pratico muito, mas que dá para a gente estar fazendo, é trabalhar a musculatura do peitoral, tá? Então eu posso vir aqui de cima, com o polegar, ó, vou trabalhando essa musculatura do peitoral. Eu não costumo fazer muito em mulheres, mas para evitar constrangimento, né? Mas quando você tem uma queixa mais específica, é uma região que a gente pode estar trabalhando próximo da clavícula, bem aqui nas inserções, e próximo à axila, na linha do ombro, tá? Então essa região aqui, com em torno aí de 4, 5 pontos, e depois mais 3, 4 pontos na região que vai do peitoral para a região do ombro, tá bom? Então essa linha aqui também é bem bacana e dá para a gente trabalhar e liberar bastante a musculatura do peitoral, que também tensiona, né, pescoço, ombro, escápula. Então é um músculo que a gente pode trabalhar também. Feito isso, feitos os dois braços, vamos para a região da perna anterior. E na região anterior da perna, a gente vai trabalhar a coxa anterior, né, e a região aqui da perna em si, que é da canela, tá? E eu posso trabalhar aqui de lado, mesmo com, né, da mesma posição, ó, jogando o peso do meu corpo, trabalhando a pressão com as duas mãos, e aqui o arco também da mão, tá vendo? Respeitando as partes íntimas aqui em cima, que aí eu posso colocar as mãos para trás. Uma dica que eu dou, ó, vem aqui do lado e só jogo o peso do meu corpo, ó, tá vendo? Com o polegar e os dedos para fora. Porque se eu colocar os dedos para dentro, acaba pegando nas regiões íntimas e é desconfortável, né? Então, eu venho aqui nos primeiros 2 pontos, de lado. A partir do terceiro, quarto, eu já consigo trabalhar normal, né? Na minha posição tradicional de pressão. Joelho, mobiliza a patela, vem para a região da perna anterior. E aí aqui, aquela dica clássica do ponto E36. Como que a gente localiza esse ponto? 4 dedos da parte inferior da patela, vai dar aqui na tíbia, do lado, um dedo do lado para fora, tá? É o ponto E36. Então é um ponto que a gente trabalha bastante
para soltar toda a tensão, cansaço, dor na região da perna, tá? Da perna como um todo aqui, tá? Então esse ponto aqui que é o mais importante. E lembrando que a gente só faz a região da virilha caso a gente conheça bem o cliente e saiba que ele realmente tem uma queixa específica, teve uma lesão, é um corredor, você já conhece, tem a confiança dele, tá? Porque é uma região interna, íntima e que não é frequentemente feito nas massagens. A gente já faz para evitar problemas, né, que podem surgir a partir da estimulação dessa região. E eu posso aí trabalhar, dobro aqui o joelho e eu consigo trabalhar essa região com o meu cotovelo mesmo, ó. Tá vendo? Que é até mais garantido trabalhar com o cotovelo. Tudo bem? Caso seja necessário, caso você já conheça o cliente, tem confiança, sabe que ele realmente tem uma lesão ali na região, você pode eventualmente fazer. Se não, não aplica massagem nessa região interna da virilha, tá? Agora, o que é importante? Quando a gente finaliza a sessão de shiatsu, porque praticamente a gente já trabalhou a sequência inteira, estamos aqui no final. Eu vou fazer os alongamentos, a mobilização do membro inferior, e aí eu posso subir na maca, acaba ficando melhor mesmo. Como que eu vou subir? Igual do outro jeito, mesma coisa, ó. Coloquei o meu joelho, subi aqui o meu pé, fiquei semi-joelhado, mão embaixo do joelho, no tornozelo, e eu faço a mobilização, ó. Mobilizei, tá? Circular para um lado, para o outro, bem tranquilo. Vou fazer o alongamento. Estico a perna, posiciono os dois joelhados e inverto a posição para o quê? Para segurar a perna oposta na compensação do alongamento. E aí eu posso apoiar aqui no meu ombro e fazer o alongamento tradicional. Caso você seja terapeuta feminino, para não encostar os seios aqui na perna do cliente, eu tenho acostumado a fazer o seguinte, você vai segurar aqui no calcanhar e a outra mão no joelho e vai ficar nessa posição, segurando a outra perna para compensação, a mão no joelho e vai empurrar. Se você não tiver muita força para fazer com uma mão, o que você vai fazer? Você vai soltar aqui a mão do joelho e vai só esticar com as duas. E não tem problema isso, tá? Porque você não está fazendo aquele alongamento puro. A não ser que a pessoa não consiga chegar aqui, que aí lembra aquele caso. Ela vai até aqui, então é muito encurtamento, provavelmente uma das principais causas da dor lombar. Então você vai ter que dar uma tensão maior. Você pode aí colocar um travesseiro entre a sua perna e a perna do cliente para fazer o apoio e empurrar a perna para fazer o alongamento. Tá bom? Então isso vai ajudar bastante. Eu vou até ali pegar um travesseiro para vocês. Então, eu peguei aqui uma almofada. Então, caso realmente assim, o alongamento vai ser necessário, porque você levantou a perna, ele já começou a reclamar e está encurtado. Então você vai colocar aqui e vai fazer esse movimento. Tá? Então isso vai fazer muita diferença, né? Vai ficar mais agradável, ele vai perceber o cuidado que você tem e o compromisso, o profissionalismo, tá? E isso tudo já previne muito outras, né, intenções, tá? Então, feito esse alongamento, tem ainda o alongamento do glúteo, que é bem interessante, bem legal, que eu gosto muito de fazer também. Esse exige uma postura um pouco maior. Então eu estou aqui fazendo esse alongamento, né? Segurando aqui com o meu joelho, a perna oposta, para não compensar, para não levantar. Vou pegar essa perna e vou jogar lá do outro lado e segurar aqui no quadril. Faço 4 da perna do cliente, apoiado no meu joelho. E vou levar esse joelho dobrado para o ombro oposto. E ele tem que sentir o alongamento aonde? Aqui na região do glúteo. Tá? Então você vai perguntar para ele, está sentindo aonde? Aí se ele mostrar para você que é na região do glúteo, está correto o seu alongamento. Tá? Então quanto mais também a gente conseguir alongar, melhor. Tá? Algumas pessoas vão ser bem alongadas, o joelho vai quase chegar lá no ombro, outras pessoas vão ser menos, e aí quanto menos alongamento a pessoa tiver,
mais a gente tem que se dedicar no movimento, no alongamento. E quando eu falo mais dedicação, é aquela regra de 3 alongamentos, 3 repetições por 30 segundos cada. 3 repetições, 30 segundos cada. Então, soltei. Minha perna, vocês viram como voltou? Fiquei apoiado, desci da maca. Fiz a tração. Alinhei. E dessa maneira, eu finalizo a nossa sequência de chiados. Então, pessoal, espero que tenha ajudado, que tenha dado várias dicas. Se passou alguma situação que, em particular para vocês, é uma dificuldade, escreva lá nos comentários para que eu possa te ajudar, para que de repente seja necessário fazer um vídeo ou não, mas dependendo do for, a gente faz um outro vídeo também sobre esse tema específico. Se você assistiu o vídeo até aqui, dá um curtir, se inscreve no canal, segue a gente lá nas outras redes sociais, no Facebook e no Instagram, @Massoterapia-Iniciantes, para que o YouTube te avise quando também quando a gente botar um vídeo novo aqui no canal. Pratiquem, assistem quantas vezes forem necessárias esse vídeo, porque isso pode te ajudar ainda mais. E até o próximo vídeo.